Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a resenha de um livro. O livro é esse aqui, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é uma jornalista brasileira. Esse livro foi publicado em 2013 e ele vai trazer através de relatos, né, de entrevistas feitas. Entrevistas, inclusive, que foi a continuação do trabalho dela, né? Ela primeiro publicava essas entrevistas no jornal onde ela trabalhava, que era o Tribuna de Minas, e posteriormente ela passou a ter a ideia de fazer um livro e ela acabou publicando, e ela colocou esses relatos aqui dentro desse livro. Uma informação que eu acho muito pertinente é que esse livro, ele é... Em primeiro lugar, eu senti um certo capricho na edição dele, então tipo, tem páginas em preto para separar os capítulos e tal. Isso até é um pouco menos relevante, mas o que eu de fato acho relevante são as fotos que estão aqui dentro, porque não são ilustrações, são de fato fotos que foram tiradas lá dentro em algum momento, né? E essas fotos, elas nos ajudam a entender a situação que é retratada no livro, que é uma situação de crueldade, né? Por que é uma situação de crueldade? Porque a Daniela Arbex, ela vai falar sobre o Holocausto Brasileiro, que ocorreu em Minas Gerais, dentro do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que foi fundado em 1903 e perdurou ali até os anos 80 com um funcionamento quase que, de certa forma, como uma tortura, né? Por que como uma tortura? Porque você lê esse livro e em vários momentos você consegue associá-lo até mesmo ao movimento nazista, por exemplo. Você consegue ler esse livro e pensar nas crueldades feitas pelos arianos contra os judeus, por exemplo. Em várias questões, na forma como as pessoas eram mandadas para lá em trens, que recebiam o nome de trem de doido, nesse caso aqui, nas cabeças raspadas ao chegar lá, e assim sucessivamente. Esse hospital psiquiátrico ele foi fundado em 1903 e já em 1914, ou seja, 11 anos depois da sua fundação, ele recebia muitas queixas de maus tratos, de não estar atendendo os pacientes visando uma melhoria, mas sim uma punição, uma desumanidade, né? Então, é um livro muito pesado, porque o que se tem sobre esse hospital psiquiátrico é que morreram mais de 60 mil pessoas ali dentro, um número muito alto. E às vezes a gente olha muito lá para fora e acha que isso é só lá de fora, mas aconteceu aqui no nosso quintal, aconteceu em Minas Gerais também, né? Em certa escala, isso também é um extermínio, isso também é um genocídio. É você pegar certos grupos, rotular de alguma forma e tirar o direito deles de viver, né? Então é um livro muito interessante, é um livro revelador, né? E que também ajuda a entender a história do nosso país, né? Principalmente ali o século passado, quando você pensa em questões de imprensa e tudo mais. Quando eu falei que a partir de 1914 esse livro relata que dentro do hospital psiquiátrico já eram cometidos abusos, na verdade isso parte da perspectiva de que esse hospital ele começou a atender o interesse de certa forma político. E como assim? Agora as pessoas que eram mandadas para lá, elas não precisavam de diagnóstico. Por quê? Porque ele começou a ser um lugar onde se descartavam pessoas que eram vistas como desnecessárias para a sociedade. Então uma pessoa que era encontrada sem alguma documentação era mandada para lá. Uma pessoa posteriormente que fumasse uma maconha, isso mais para frente, mas também seria mandada para lá. Uma mulher que engravidasse do seu senhor era mandada para lá. Tem relato de uma mulher que exigiu do pai a mesma herança que ele dava para os filhos. Uma mulher exigiu o mesmo que o homem recebia. Ela foi mandada para lá.
Então foram vários fatores de pessoas que eram mandadas para lá sem diagnóstico psicológico, né, psiquiátrico. As pessoas não passavam por esse diagnóstico. Inclusive o que a autora fala, Daniela Arbex, é que 70% das pessoas que foram para lá não tinham laudo médico, né? Então elas eram mandadas por algum motivo, né? A pessoa queria se livrar daquela pessoa, ela mandava para lá, pagava a quantia necessária para interná-la e ela ficava ali. E era isso. Era meio que uma forma de certo modo, calar a boca da pessoa, né? E era uma desumanidade muito grande lá dentro. O dia a dia das pessoas era basicamente uma tortura. Elas tinham sessão de choque, elas tinham basicamente o mesmo comprimido, sendo elas loucas ou não, loucas entre aspas, né? Porque, sei lá, eu acho que tem que haver um critério para falar isso, né? Não são loucas, são pessoas com dificuldades mentais, né? Mas tendo elas ou não essas dificuldades, elas recebiam os mesmos medicamentos, elas recebiam as mesmas terapias através de choque. Essas terapias que em algum momento a autora até destaca que não eram terapias usadas para tratamento, mas às vezes até para intimidação. Então você dava choque para manter os pacientes na linha, para manter as pessoas sob o seu domínio, né? O que também é muito relevante para se entender o Barbacena, né, como ela chama. Era um local onde houve uma superlotação, porque ele foi criado para atender uma demanda de 200 pessoas, em dado momento ele já comportava 5.000 pessoas. Então uma superlotação absurda. Havia uma falta de preparo dos médicos, os médicos não necessariamente tinham alguma formação. Eles ainda, além de não ter uma formação, eles eram obrigados a lidar com grupos muito maiores do que o que eles teriam capacidade de fazer, porque em geral existiam alas lá e havia uma média de 200 pacientes por ala. E para esses 200 pacientes que haviam, eram apenas 2 médicos que cuidavam desses 200 pacientes. Então, 2 médicos ainda, porque não eram médicos, eram pessoas que eram contratadas para isso, que não necessariamente eram médicas, né? Então havia um despreparo muito grande. As terapias de choque eram aplicadas por qualquer pessoa que começasse a trabalhar lá, então a pessoa começou a trabalhar hoje. Ela já participava disso, de aplicar choque nas pessoas. Pessoas morriam durante esses choques que eram muito fortes. Existe dentro do livro o relato de uma mulher que ela entrou para trabalhar lá. Ela participou dessa sessão de choque. Morreram no dia em que ela participou, acho que 2 ou 3 pessoas com esse choque, e aí ela não quis mais voltar lá. Foi um depoimento colhido e publicado nesse livro, né? Então, era um ambiente torturante, né? Pacientes sofriam assédio, sofriam estupro, porque não havia uma fiscalização, não havia uma organização ali, né? Então as pessoas estavam sujeitas a basicamente tudo. Havia falta de alimentação adequada. O alimento ele era triturado, e isso foi destacado por um jornalista que entrou lá posteriormente. Enfim, várias coisas. Falta de saneamento básico, de higiene, né? Porque são coisas que no início do século já eram precárias. Imagine para as pessoas que eles consideravam descartáveis, né? Então eles não tinham direito a basicamente nada. Teve uma pessoa dentro do livro, algum depoimento, né? Que ela até destaca a relação desses doidos recebendo um tratamento similar ao de escravos, né? No Brasil. E isso já tendo acabado a escravidão há 30, 40 anos. O que é uma reflexão interessante, né? Tipo, para você conseguir mais ou menos entender como era o tratamento e por que ocorria. Porque quando você entende o período em que o Brasil estava, que era saindo de uma escravidão, que era um período que ainda posteriormente entraria ali na ditadura militar, porque ele invade a ditadura, né, o Barbacena. Quando você consegue entender como era a sociedade brasileira, você consegue ter a percepção mais completa de como funcionava ali o hospital psiquiátrico de Barbacena. Houve um dado momento em que a desumanidade foi tão grande que eles começaram a fazer dinheiro com os corpos. Então eles vendiam os corpos
para faculdades, né, que usavam para dissecação. Eles começaram a fazer isso em 1969 e foram fazendo isso até 1980, que é quase o fim do hospital psiquiátrico, então foi quase até o final. Foram mais de 1.800 corpos que foram vendidos com essa finalidade de mandar para faculdades, né? Isso não havia autorização dos responsáveis pelos corpos, a pessoa morria, eles só mandavam, era basicamente isso, vendiam no caso, né? Corpos eram decompostos em ácido para poder comercializar os ossos também, e as demais pessoas que morriam lá dentro, elas eram mandadas para um cemitério específico, porque eles não podiam estar junto com pessoas normais, com pessoas sãs, né? Então, quando alguém morria no Barbacena, algum doido, ele era mandado para um cemitério que se chamava Cemitério da Paz. Foi construído justamente para atender essa demanda, né, de pessoas loucas que eram mandadas para lá. E aí, eu destaquei agora há pouco a questão da ditadura militar, né, que teve o ato institucional número 5, que tirou a liberdade da imprensa, né. Eu destaquei isso porque eu acho bem relevante, né, porque você tentar calar a voz do povo através de tirar a liberdade de imprensa é uma forma de manipulação muito grande. A ditadura nem vou colocar como participante disso diretamente, porque a autora, primeiro, que não fala sobre isso, ela não entra nesse aspecto em momento nenhum dentro do livro, mas ela fala sobre a mídia. Ela fala, por exemplo, que o José Franco e o Luiz Alfredo, em 1961, eles publicaram fotos no jornal, né, no Cruzeiro, o Cruzeiro, né, da época, que era um jornal muito conhecido. E essas publicações geraram uma comoção nacional muito grande mesmo. E as pessoas se revoltaram com o que elas viram ali naquelas páginas, né? E por isso começou a haver uma pressão, né, para ser feito algo. Só que isso foi descontinuado pela imprensa, não foi algo que foi levado à frente, e posteriormente isso entrou no esquecimento. E durou mais 2 décadas para frente após essa publicação, né? Até que ali nos anos 80 começou a ficar mais pesadas as críticas, né? Porque um psiquiatra italiano veio para o Brasil, né? O Franco Barzali, que era muito renomado, então quando ele veio para o Brasil chamou a atenção, né? E ele teve acesso a esse hospital psiquiátrico e ele chamou de campo de concentração nazista. Ele chamou dessa forma esse hospital psiquiátrico. E por causa disso, mais uma vez o assunto veio à tona nas mídias. Até que entrou lá dentro também o jornalista Hiram Firmino, que coletou várias entrevistas, trouxe a situação de como era lá dentro. Foi esse mesmo jornalista que falou, por exemplo, sobre os alimentos serem triturados, até porque muitas pessoas lá dentro já não tinham mais dente. Ele fala também sobre a questão de olhar e ver pessoas com o corpo coberto por insetos, pessoas abandonadas à morte, né? Ele fala sobre essas coisas. E o que a autora Daniela Arbex vai chamar de golpe de misericórdia foi dado pelo Elvésio Raton, que publicou nos cinemas da época, né, uma matéria, né, meio que um filme, né, também, né, jornalístico, chamado Em Nome da Razão, que fala que vai retratar justamente o ambiente ali dentro, né? Como era a vida das pessoas, quem eram essas pessoas. Ele mostra aí que eram pessoas normais, e isso é muito relevante levar em conta. Não que uma pessoa que tivesse problemas deveriam ser tratadas assim, muito pelo contrário. As pessoas têm que ser tratadas com humanidade, independentemente do que elas possuem, independentemente de quem elas sejam. Mas esse jornalista ele conseguiu mostrar o quanto eram pessoas completamente comuns, pessoas iguais às que estavam fora, só que foram mandadas para lá. Ele consegue retratar isso, ele consegue retratar o dia a dia. E aí realmente a cobrança passa muito grande e esse hospital psiquiátrico começa
a mudar sua forma de trabalhar, né? Hoje existe até um museu em uma das alas, né? Existe um museu lá para quem quiser visitar e conhecer um pouco da história do Barbacena. Enfim, o que eu achei da leitura desse livro? O livro, essas são as informações principais que são passadas dentro dele, mas eu achei uma leitura pesada, né? Porque quando você olha para essa leitura com humanidade, entendendo que as pessoas ali são seres humanos, são pessoas como eu, são pessoas como você, né? Quando você entende que essas pessoas entraram ali simplesmente por um desejo egoísta de outra pessoa, de colocá-la ali para silenciá-la, você começa a se conformar cada vez mais. E aí você vendo como o tratamento dessas pessoas realmente era um tratamento precário, de humilhação, de tortura, é realmente muito triste, é lamentável. É tão pesado quando, por exemplo, você lê sobre a escravidão no Brasil, que é um tema que particularmente me comove demais quando eu leio sobre a escravidão, quando eu leio sobre o Holocausto, quando eu leio depoimentos de guerra, né? Então todas essas coisas, elas são pesadas para mim, mas fazem parte da nossa história, fazem parte da história do mundo e fazem parte da história do Brasil. Então acho muito interessante a leitura para você ter várias reflexões. Por exemplo, uma reflexão que se tem, que pode se associar também ao movimento nazista, é a questão da eugenia racial, né? Essa questão está muito presente no mundo, a questão de pessoas superiores às outras, pessoas inferiores às outras, né? Então, essa questão da eugenia, você começa a trabalhar dentro do livro, entender, né, o quanto um ser humano sempre quer se sobrepor a outro, se achar melhor e por isso torturar outro grupo e exterminá-lo se necessário. A questão da imprensa eu acho que é importante, né? O poder que a imprensa tem de silenciar, mas também quando a imprensa chegou firme no negócio, ela conseguiu acabar com essa instituição que era governamental, é importante destacar. Não era um centro privado, era um centro estatal, de fato, né? Então era do governo, né? Enfim, e ela até, a própria autora, ela também levanta uma questão que é a associação do tratamento que essas pessoas tinham com as pessoas que estão hoje no presídio, as pessoas que estão hoje nos hospitais lotados, enfim, as pessoas que estão hoje em dia também em situações precárias. É o questionamento que ela levanta e que aí também é muito particular de cada um, porque vai ter pessoa que vai apoiar, vai ter pessoa que vai ser contra e cada um tem direito de pensar o que quiser. Fato é que sim, as pessoas, elas nesses ambientes, em hospitais superlotados, elas estão em condições de desumanidade, estão ali, em geral, sendo pessoas livres, né, que não cometeram nenhum crime nem nada, e as pessoas que também estão presas em presídios, elas cometeram algo, fizeram algo de errado, estão pagando suas penas, mas também estão em condições desumanas. Ver isso como certo ou errado é individual de cada um, mas que em algum grau é uma situação de desumanidade, é realmente. Se elas merecem ou não é algo particular, certo? Essa foi a leitura do livro, gostei bastante, é uma leitura bem fluida, você lê, você fica preso na história. Eu gosto muito de livros que são escritos por jornalistas, né? Então é uma leitura bem gostosa e tal, eles têm a técnica correta mesmo de prender o leitor. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Eu agradeço o tempo de atenção e é isso, um forte abraço.